Olá, sejam bem-vindos a mais um material do nosso curso de História Moderna da Universidade Federal do Oeste do Pará. Esse material em específico eu não estou nomeando de parte 2 da aula, ele é apenas um material complementar, então ele é um complemento da nossa aula sobre feitiçaria, inquisição no mundo moderno, e eu estou fazendo esse material complementar porque em geral, os alunos demandam muito, têm um interesse muito intenso sobre essas questões de bruxaria, feitiçaria, o funcionamento da Inquisição, a ampliação da Inquisição em diferentes partes da Europa, o funcionamento desse tribunal inquisitorial na Idade Moderna e também a presença da Inquisição nas Américas, tanto na América Espanhola, que nós tivemos tribunais efetivos, como na América Portuguesa, o Brasil colônia, que teve em diferentes momentos as famosas visitações do Santo Ofício. Então eu resolvi fazer esse material complementar para a aula, apenas para indicar caminhos bibliográficos que possam ser úteis a você, estudante de História, que agora já em Idade Moderna, no terceiro semestre da faculdade, alguns inclusive começam a pensar possíveis temas de investigação. Tem até alunos do curso começando um trabalho sobre essa temática da bruxaria, da feitiçaria no mundo moderno. Então acho que vale a pena vocês buscarem caminhos aí bibliográficos para conhecer mais dessa temática, porque a gente já tem um lastro muito bom no meio acadêmico brasileiro e de obras em português que vão nos ajudar nesse caminho. Então vamos lá para as minhas sugestões. Em primeiro lugar, eu destacaria os estudos sobre Inquisição e feitiçaria na historiografia brasileira, tá? Então nós temos aí já de algumas décadas um conjunto de trabalhos, um conjunto de estudiosos que explorou a fundo, principalmente a questão das visitações do Santo Ofício. Então nós temos menos investigações exclusivas ou exclusivistas sobre o fenômeno da Inquisição, da feitiçaria na Europa, por exemplo, e mais estudos sobre as visitações do Santo Ofício no Brasil. Não que essas obras não façam reflexões mais amplas sobre o funcionamento do Santo Ofício na Idade Moderna, mas o foco principal serão as visitações do Santo Ofício. Aí eu indico alguns autores, como a Anita Nowinski, talvez seja uma das pioneiras, pode ser considerada uma das pioneiras nesse estudo na historiografia brasileira. Entre uma historiografia que eles já estão aí agora entrando na aposentadoria, professor titular, por exemplo, da UF de História Moderna, Ronaldo Vanfas, que é um dos grandes nomes da historiografia brasileira e tem uma série de obras que vão trabalhar com a questão da feitiçaria. Também lembro o professor Luiz Motti, que tem aí um trabalho muito importante sobre a Inquisição da Bahia, principalmente, se eu não me engano, tenho quase certeza que esse é o eixo principal. O professor Ronaldo Vanfas, inclusive, fez uma edição das visitações do Santo Ofício na Bahia também, então acho que vale a pena procurar, se vocês quiserem ter acesso a esses documentos. Em geral, nas aulas presenciais, eu até usava em sala alguns trechinhos, para mostrar também essa inserção do Santo Ofício na América Portuguesa. Um grupo mais recente, ainda para fechar, antes que eu esqueça o intermediário, é a professora Laura de Melo Souza. Ela tem uma obra muito vasta, tem estudos mais institucionais, mais políticos, mas desde o seu trabalho Diabo e a Terra de Santa Cruz, ela tem uma série também de investigações, de publicações relacionadas ao tema da feitiçaria na América. Então acho que vale a pena procurar os trabalhos da Laura de Melo Souza. Acredito que é uma referência do curso de História do Brasil, principalmente o famoso curso de Brasil 1, mas eu indico também olhar para a obra da Melo Souza não apenas pelo debate mais institucional do Brasil colônia, mas também para essa questão principalmente da feitiçaria, que ela tem uma vasta produção. De um grupo um pouco mais jovem do que esse setor que eu citei, o Ronaldo Vanfa, Luiz e a professora Laura, eu indicaria os trabalhos da Daniela Calainho, que ela tem ali um trabalho muito importante sobre a Inquisição,
e que ocupam um papel muito importante na historiografia brasileira atual. E ainda mais merecendo destaque, eu assinalo os trabalhos do Ilan de Matos, atualmente professor da Federal Rural do Rio de Janeiro. O professor Ilan, ele tem alguns estudos focados nas visitações do Santo Ofício para a região do Grão-Pará, e eu estou fazendo esse destaque especial por isso, porque além de ter trabalhos mais amplos sobre a historiografia da Inquisição, sobre o funcionamento do Santo Ofício, no século XVII, por exemplo, o professor Ilan, ele tem uma investigação específica sobre o Santo Ofício no Grão-Pará, que pode ser muito útil ao estudante aqui da UFOPA, o estudante da região amazônica, que tende a privilegiar investigações sobre a sua região. Então, acho que vale a pena muito procurar o trabalho do Ilan, e que você pode encontrar lá no academia.edu do professor. Eu vou deixar a referência dele, não com uma aula específica, mas com a academia.edu, porque eu acho que vale a pena vocês procurarem. Um segundo eixo, e aí ainda muito mais ligado agora ao funcionamento do Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício, do que propriamente as questões de feitiçaria, eu destacaria na historiografia portuguesa o clássico trabalho do Alexandre Herculano, que vocês provavelmente, ao procurarem Inquisição em Portugal, vão cair em referências ao Alexandre Herculano. Então, ele é talvez a abordagem mais tradicional acerca desse tema. Avançando décadas, eu também sugiro o trabalho do Antônio José Saraiva, aqui para exemplificar um dos principais eixos da investigação sobre a atuação do Santo Ofício em Portugal, que é o tribunal que estabelece ali no início do século XVI, em 1536, se eu não me engano, que é o trabalho do Saraiva acerca dos cristãos novos. Então, houve uma tendência na historiografia portuguesa a concentrar a atenção na questão dos processos contra cristãos novos, contra os mouros. Acho que vale a pena dar uma olhada nessa investigação, se esse for um eixo de interesse. E algo mais recente, eu não poderia deixar de citar o trabalho do Francisco Bittencourt, em algumas turmas do curso de História Moderna que enfatizaram o desejo de falar mais de Inquisição. Nós até usamos a obra dele, é uma obra, eu diria, um grande manual, incontornável para a gente pensar o funcionamento do Santo Ofício, que eu tenho aqui na versão capa dura, então vou levantar um pouquinho, que é A História das Inquisições, Portugal, Espanha e Itália. Observem no subtítulo, observem que é uma obra bem generosa, grande. E nesse estudo comparativo, novamente é uma obra incontornável para o tema, o professor Bittencourt vai nos falar exatamente como funcionava o auto de fé, os detalhes, a inserção regional, o perfil dos acusados, o perfil dos sentenciados e executados nesse processo. É um detalhamento muito refinado e que vai novamente fazer um trabalho comparativo sobre Portugal, Espanha e Itália. Então, aqueles que quiserem entender melhor o funcionamento da Inquisição, acho que vale a pena olhar para esse trabalho. Eu também destacaria uma obra recente, eu tenho essa obra, mas eu acho que eu emprestei, então não vou poder mostrar aqui para vocês, que é a obra História da Inquisição Portuguesa, de 2013, do Giuseppe Marcossi e do José Pedro Paiva. Então, uma obra aí que, para aqueles que querem uma discussão mais atualizada acerca do tema, é importante acessar. E também de um dos organizadores dessa obra, do Giuseppe Marcossi, eu vou deixar aqui na descrição um artigo de 2011. E aí o artigo é bom porque você pode acessar da Lusitânia Sacra esse artigo, e vai falar exatamente desses olhares sobre a Inquisição em Portugal, tá? Para fechar essa parte portuguesa das minhas sugestões, eu vou indicar um outro livro do Francisco Bittencourt, já menos focado na Inquisição, mas focado na questão da magia, da feitiçaria, e que, de certo modo, se aproxima da discussão que nós fizemos na parte 1, no vídeo propriamente dito da nossa aula,
que foi sobre o Delumaux, e eu falei um pouco do Ginsburg, que é esse livrinho aqui, ó, O Imaginário da Magia. Eu acho a capa muito bonita. Feiticeiras, adivinhos e curandeiros em Portugal no século XVI. O professor Bittencourt, nesse trabalho, mergulha no que ele está chamando aqui dessas crenças mágicas. Ele vai atrás desse universo da magia, em diálogo também com os estudos da antropologia. Então eu acho que é um trabalho aí muito interessante aos interessados no tema e que por vezes privilegiam estudos em língua portuguesa ou sobre Portugal. Lembrando que esse é um trabalho recente, é um livro de 2004, aliás, desculpa, de 87 o livro. Então nota que é um trabalho aí que relativamente recente para a historiografia do mundo da língua portuguesa. Um outro eixo que eu acho que convém aqui ser destacado é o eixo da feitiçaria no mundo moderno. Esse eixo, e óbvio, o Fábio vai falar aqui de feitiçaria, sobre bruxaria também, então é menos sobre o funcionamento da Inquisição, mais sobre o fenômeno da feitiçaria que estoura na Europa, ali principalmente no século XVI e XVII. Nós temos aí um conjunto muito vasto de autores. Eu vou indicar apenas algumas obras, das obras que eu tenho, que vocês viram aí o Delumaux citando bastante. Sempre também indiquei o trabalho do Ginsburg, que eu já vou falar dele, que vai remeter os debates sobre a centralidade desses autores. Então, por um lado, eu vou indicar aqui um representante da historiografia francesa, que é o Robert Mandrou. Tem um livrinho aqui, ó. Magistrados e Feiticeiros na França do século XVII. É uma obra importantíssima da historiografia francesa sobre essa temática, que vai estar pensando sobretudo a questão desses, como o título fala, né, desses magistrados, de como que para esses grupos ligados à demonologia, esses grupos ligados à investigação sobre a feitiçaria, como que se pensava e se estabelecia essa questão para esses grupos ou para essa elite erudita do período. Então, aqui já se aponta um dos principais caminhos que vocês vão lembrar que eu falei no vídeo passado, que é essa divisão, por vezes, de pesquisas focadas no funcionamento da Inquisição, focadas na cultura erudita dos inquisidores, enquanto outros trabalhos vão buscar mais os elementos populares, a feitiçaria dessa sociedade, questão do paganismo, e como, por exemplo, o Delumaux estava tentando ali fazer um trabalho de conjunto, e eu já vou destacar também a contribuição do Ginsburg. Uma outra obra ligada à historiografia anglo-saxã, que tem uma edição aí, que eu acho que esgotada, mas que vale a pena buscar quem quiser mergulhar um pouco nessa pesquisa. Acho que é um livro também que não dá para fugir, é o livro do Kate Thomas, Religião e o Declínio da Magia. Tá? Essa aqui é uma edição linda, capa dura, Companhia das Letras. Essa é uma obra, só para ser correto, ela é de 71, então vocês viram várias citações ao Kate Thomas na obra do Delumaux. Aqueles que procuraram Ginsburg viram também nas discussões do Ginsburg várias citações. Então é uma obra fundamental para a gente pensar outros olhares, já que principalmente sobre a questão da magia como um todo, né? Então, hoje, muitos pontos dessa obra fundamental já foram questionados. O Ginsburg mesmo tenta fazer uma discussão que ultrapasse a leitura e os resultados alcançados pelo Kate Thomas, mas é uma obra ainda muito importante para você que está buscando um primeiro contato com essa temática. Citados também ali o Trevor Hopper. Eu não tenho os livros do Trevor Hopper para mostrar para vocês, e eu vou destacar agora o trabalho do Carlo Ginzburg, né, que eu já falei bastante, e eu estou destacando Ginzburg aqui porque você que está assistindo esse material e não é da turma, né? A turma tem uma avaliação para ser feita sobre essa temática. A avaliação é um processo inquisitorial ligado
aos Birandanti da Itália a partir de uma obra do Ginsburg, e acaba sendo que a análise, a avaliação é sobre um material que foi analisado pelo Ginsburg, mas a aula em si tem como fundamentação o texto do Delumu, então acaba às vezes gerando esse estranhamento pelos alunos. Eu queria aqui indicar o livrinho, primeiro, Os Andarilhos do Bem, tá? Eu tenho só as edições de bolsa, todas da Companhia das Letras, da Companhia de Bolsa, nesse segmento com obras de grande circulação, mas com uma edição mais barata, mais simples, com menor acabamento. E vocês podem ter esse contato aqui com essa obra, é a obra base que estuda os Birandanti, os Andarilhos do Bem, ali no meados do século XVI até o século XVII, e nesse trabalho a marca que seria, nas décadas seguintes, a investigação do Ginsburg é essa busca dele pela crença dos acusados, né? Então, a ideia do Carlo Ginzburg, e aí vocês provavelmente vão ouvir muito falar do Ginsburg pela historiografia, como um dos pais da microhistória, mas o trabalho dele, que vai inclusive dar origem a essa questão mais central da microhistória, vem dos estudos de feitiçaria, né? Então, um problema central para o Ginsburg, o que individualiza a sua produção diante de um cenário muito maior da historiografia, é a questão de qual o sentido ou significado da feitiçaria para os acusados, né? Então ele fala que a preocupação dele não é pensar a demonologia, não é pensar o inquisidor, é pensar a crença do acusado no primeiro plano. O objeto central dele é retomar esse universo das crenças presentes, vários problemas, mas presentes, e limitações presentes nos registros da Inquisição. Então, é um trabalho inicial do Ginsburg, dos anos 60 ainda. Nos anos seguintes, em 76, ele publicaria aquela que talvez seja a obra mais famosa ainda hoje do Ginsburg, que é O Queijo e os Vermes, obra maravilhosa, acho que vale a pena. Você, estudante, vai fazer o trabalho, tá? Achou dúvida, quer aprofundar, vale a pena ler pelo menos a introdução e o capítulo 1 dos Andarilhos do Bem. Para você, estudante de História, é obrigatório ler a introdução do Queijo e os Vermes, porque essa discussão inicial ela vai marcar a historiografia sobre a reflexão dele acerca de cultura popular, cultura erudita, circularidade cultural, que são esses estudos sobre a cultura ali dos anos 70. Então, essa obra, e principalmente a introdução dessa obra, é marcante nessa via, e também focada na questão da feitiçaria, e particularmente no sabá. Fica aqui a dica desse livrinho, que é o História Noturna, outro trabalho do Ginsburg, eu diria até de uma trilogia sobre a feitiçaria. É um trabalho já muito mais maduro, dos anos 80, então a gente tem 60, 70 e 80, 3 décadas em que o Ginsburg se dedica profundamente ao tema da feitiçaria. E nesse trabalho do sabá, você que vai fazer o trabalho sobre os Andarilhos do Bem, sobre o processo ligado aos Andarilhos do Bem, vale a pena ler a introdução dessa obra, quando o Ginsburg se posiciona diante da historiografia acerca da bruxaria e da feitiçaria. Então, até então, fiz aqui abordagens mais gerais, sugerindo textos sobre o mundo moderno, e eu indicaria que, assim, para começar, se eu quero Inquisição, poderia ir, em termos mais gerais, Francisco Bittencourt, e em termos nacionais, Ronaldo Vanfas, Laura, Anitta Novinsky, Ilan e Daniela Calainho, só fazendo uma síntese. E se quiserem algo mais específico sobre feitiçaria, incontornável ler o que eu chamei aqui de uma trilogia do Ginsburg. Para fechar essa aula, eu destacaria ainda 2 pontos. Primeiro, dentro desse tema da feitiçaria, e não na linha do que eu falei agora para o Ginsburg, mas numa linha para pensar essas referências acerca da feitiçaria, tem um trabalho que vocês conseguem achar com certa facilidade, uma obra muito volumosa,
de um especialista também da historiografia anglo-saxã, que é o Stuart Clarke, o livro Pensando com Demônios, tá? Esse livro está traduzido para o português, vocês conseguem achar com certa facilidade, não vou dizer como e aonde, mas vocês conseguem achar o livro com certa facilidade para comprar, para acessar online, etc. E é uma obra muito importante, atual, sobre o tema da feitiçaria, principalmente para como se desenvolve essas referências do pensamento sobre a feitiçaria, tá? Então esse é um ponto que eu concluo a questão inicial, estava até deixando passar já o Stuart Clarke. E como os alunos também sempre me perguntam, porque o Delumeau explorou ali a questão do medievo, eu indicaria aqui duas obras que eu acho muito boas para vocês buscarem um contato com esses temas e também obras em português. Esse livrinho, aí é um livrinho mesmo, pequeno e curtinho, do Nachman Fabel, Heresias Medievais. Então ele vai ajudar você interessado, tem documentos. Então uma obra muito interessante, que vai pensar exatamente essa questão das diferentes heresias no medievo. E também citado pelo Delumeau brevemente, eu citaria, aí essa aqui é uma obra já bem mais generosa, que é o Montaillou, Povoado Occitânico. É uma obra que vai pegar ali o século XIII e o século XIV. Eu tenho um profundo carinho pela obra do Emmanuel Leroy Ladurie. O Ladurie sim, também, ao lado de Legoff, Duby, um dos grandes nomes da terceira geração dos análises. Geralmente a gente não lembra dele, só lembra de Georges Duby e Legoff. Ficam os medievalistas que às vezes fazer essa lembrança. E o trabalho do Ladurie vai pegar o cenário dos cátaros no sul da França. E eu tenho um carinho muito especial por essa obra. Deixo aqui minha menção, meu abraço à minha eterna orientadora, a professora Vânia Frost, que me orientou na graduação, mestrado, doutorado. E a professora Vânia tinha o hábito de oferecer vários cursos temáticos específicos sobre o medievo. E em um desses cursos, eu tive a oportunidade, quando eu estava ainda definindo uma especialização já na graduação, mas estava ali já vivendo intensamente o meu amor pelos estudos medievais. Eu lembro até hoje de ter feito um seminário muito marcante sobre o livro Montaillou, que o grupo leu o livro inteiro, todos leram, a gente debatia com muito vigor essa obra. Eu acho que é uma obra magnífica, se tornou best-seller na França quando foi lançada. Então você, estudante de história, professor, não estou muito interessado em aprofundar, mas eu gostaria de ler grandes obras da historiografia do século XX. Leia Montaillou, Povoado Occitânico. Essa obra é maravilhosa. Então, com esse vídeo, acabou ficando um pouquinho longo, acho que um pouco mais de 20 minutos, eu queria oferecer algumas sugestões de pesquisa para você, de leitura, que possa complementar a nossa discussão da aula propriamente dita, tá? Fiquem bem, fiquem na paz. Até o próximo vídeo.